Olá, sejam bem-vindos ao curso de formação prático-aplicada sobre água e desenvolvimento sustentável na América Latina e Caribe. Meu nome é Alexandre Marinelli dos Reis e eu vou abordar com vocês os aspectos introdutórios sobre água e direito internacional das águas. Bom, eu sou formado, minha graduação é em Direito, minha especialização é em Direito Ambiental e o meu mestrado é em Desenvolvimento Econômico e Sustentável, pela UFOP. Eu queria começar a abordar com vocês, levantando inicialmente nesse aspecto introdutório, qual é a importância da água. Por que ela é um elemento tão significativo de diversas maneiras na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa política. Aqui é um relatório de 91, feito pela Unesco e a Organização Meteorológica Internacional, que, em determinado ponto, ela aborda o que seria um conceito de desenvolvimento sustentável. É interessante observar esse trecho, que ela coloca: se desenvolvimento sustentável deve significar alguma coisa, deve ser baseado em uma compreensão adequada de meio ambiente, um meio ambiente onde o conhecimento sobre os recursos hídricos são fundamentais para praticamente todos os empreendimentos humanos. Um outro trecho para justificar essa importância, eu busco do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Recursos Hídricos. Esses relatórios são produzidos pelo Programa Mundial de Avaliação da Água da Unesco, o WWAP. Esse relatório aqui é o de 2012, né? Ele tratava do gerenciamento de recursos hídricos diante das questões da incerteza e do risco, e ele aborda, nesse ponto que eu quis destacar para vocês, o aspecto da centralidade da água. Ele vem e coloca da seguinte forma: as crises financeiras, climáticas, alimentares e de combustíveis são problemas graves, se considerados separadamente, mas sua combinação pode ter efeitos catastróficos para a sustentabilidade mundial. Aí ele ressalta: todos os aspectos do desenvolvimento têm um componente baseado na água. Ela é o único meio que liga setores distintos e pelo qual as principais crises mundiais podem ser tratadas de forma conjunta. A água é um elemento chave para o crescimento verde e um fator determinante para o desenvolvimento de economias mais verdes. Eu coloquei para vocês aí o QR Code do relatório. Sempre que possível nas aulas eu coloco um link ou o link com um QR Code para vocês poderem baixar esses documentos. Saindo desse aspecto geral da centralidade, desse aspecto geral de uma importância da água, focando em aspectos econômicos, eu trago para você aqui um relatório da Global Risk. Esse relatório ele é feito pela equipe de apoio, né, equipe técnica que subsidia os trabalhos do Fórum Econômico Mundial, em Davos. E ele é interessante, essa edição de 2021 é a 16ª edição, porque ele aborda quais são os maiores riscos para a economia. Esses riscos entendidos para os próximos 10 anos, a partir da edição desse relatório. Esses riscos são sempre parametrizados e escalonados de acordo com a sua possibilidade de ocorrência e quanto ao seu grau de impacto. Essa é a 16ª edição, está aí disponível para vocês também o QR Code e o link. É um documento que eu recomendo utilizar, tanto em aulas de economia como em aulas de direito. E é interessante observar o quê? A evolução que as questões ambientais vêm tomando, né? Vem aumentando a incidência das mesmas entre os maiores riscos para a economia, quer dizer, a percepção do mercado, a percepção da economia em relação aos riscos ambientais serem riscos para a própria economia global e especificamente a questão da água.
Eu trago para vocês aqui, primeiramente, uma série histórica dos 5 maiores riscos em relação ao seu impacto. Vocês podem ver que as cores aí colocadas, os riscos em azul são econômicos, os riscos em verde são ambientais, os riscos em laranja são geopolíticos, os riscos em vermelho são sociais e os riscos em roxo são tecnológicos. Se você observar, já em 2011, você tem a crise climática, as mudanças climáticas, como o segundo maior risco. Mas nosso real interesse aqui é a questão da crise hídrica. Se vocês podem ver, eu destaquei com uma linha em preto, a crise hídrica já em 2012 é colocada como um risco, o segundo maior risco quanto a impacto para a economia. E um ponto interessante é que ela oscilou entre ser tratada somente como um risco ambiental, como vocês podem ver em 2014, mas uma percepção mais ampla, justamente para essa centralidade da água, por um risco social. Então, nesse sentido, já aquela época, uma época que nós tivemos situações de crise hídrica em vários pontos do planeta, entre 2012 e 2015, a crise hídrica ela oscila do segundo maior risco ao primeiro maior risco da economia em 2015. Desde então, vocês podem ver 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, que ela não sai da lista quanto a impacto desses 5 maiores riscos. Quanto à probabilidade de ocorrência, que é essa segunda série que eu trago para vocês, vocês podem ver que os impactos, os riscos ambientais, eles foram tomando basicamente espaço de outros riscos entre aqueles de maior probabilidade. Tanto que em 2020, todos os 5 primeiros riscos eram riscos ambientais. De todos colocados ano passado, extremos climáticos. Quanto à probabilidade, você vê que a água ela não é colocada tanto como a chance de ocorrência, mas ainda assim, em alguns anos, ela figura entre os 5 maiores riscos. Como é que está a situação dessa avaliação em 2021? Eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem perceber que não consta a expressão mais crise hídrica, mas eu destaquei como 5º maior impacto, crise dos recursos naturais. Por quê? Aí eu peguei uma explicação sobre as alterações, que eles vão evoluindo nessa metodologia, nesses riscos, né, ao longo dos anos, e eles explicam que vários riscos foram revisados, tiveram nomenclatura alterada, foram evoluindo. E aí, na referência 3, eles deixam claro que crise alimentar e crise hídrica foram unidos na expressão crise de recursos naturais. Ou seja, não é que a água não esteja mais figurando entre os maiores riscos quanto a impacto para a economia em 2021. Ela está associada e colocada com a questão da crise alimentar como crise dos recursos naturais. Então, hoje, a água se mantém como parte de um risco entre os 5 maiores riscos para a economia mundial nos próximos 10 anos. E o que nós podemos fazer quanto a isso? Qual a dimensão desse problema? E o que nos faz pensar que isso seja um problema só atual? Aqui, mais pontos para colocar para vocês, dessas ponderações necessárias, já pensando pelo aspecto social, vamos dizer, numa situação, essa matéria é de um informativo da ONU de 2019. Se em 2019 nós já tínhamos mais de 2 bilhões de pessoas sem direito à água, isso numa população que
as estimativas colocam em 2030 chegar a 8,5 bilhões, 2050 9,7 bilhões. E se essas estimativas não forem, essas projeções não forem revisadas para mais. Como conciliar, então, a necessidade da água para evitar um risco econômico, a necessidade da água como um direito, como uma garantia? Tanto se preocupa com isso, e quando do fechamento dos objetivos do desenvolvimento do milênio, os ODMs, decidiram que a água merecia, dentro dessa continuidade de uma lógica de metas mundiais, que veio a ser, no pós-2015, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a água merecia um objetivo específico, que é o objetivo 6. E ele tem pontos específicos que têm que ser tratados. Como conciliar isso tudo, mais ainda, que essa falta de água colocada na tela anterior, ela se faz tão presente e, de certo modo, tão negligenciada por estados, que há anos se tentava produzir, se aprovar na Organização das Nações Unidas, uma resolução que reconhecesse o direito à água e ao direito ao saneamento como direitos humanos. E aí nós tivemos as duas resoluções, a 64292 e a 70169, para que isso seja resguardado, para que isso seja garantido. Mais que isso, para que se alcance os estados no sentido de tomar providências práticas em relação a efetivar o direito de acesso à água. Então, como conciliar? E daí sim, como pensar diante desse grau colocado, dessas situações colocadas, a importância da água no mundo? Isso é uma questão nova. Muitas vezes nós recebemos até hoje e-mails sobre a próxima guerra mundial será sobre a água, será motivada pela água. Eu não sei se a próxima grande guerra vai ser isso, se existir uma grande guerra. Mas eu sei que conflitos sobre água existem desde o início dos tempos. Uma forma de vocês poderem ver isso, eu coloquei mais um QR Code e um link, é um projeto interessante do Pacific Institute, que ele aborda uma cronologia de conflitos ligados à água. Então, tá aí, vocês têm, vocês entrando nesse site, vocês podem ver tanto na forma de uma lista, eles pesquisaram em tradições orais, em textos, quer dizer, aonde se pudesse encontrar situações da água como motivo de disputa, a água sendo usada como arma, a água causando algum tipo de evento extremo e daí levando a conflito. É interessante ver isso para realmente se observar essa questão que conflitos sempre estiveram aí, tendo a água como parte deles. Eu até coloquei 2 exemplos aí, né? A tradição suméria também colocava um deus, o deus Enki, também punindo seus seguidores com um dilúvio, só que um dilúvio de 6 dias. Isso em 3000 a.C. Ou a disputa do território de Gédena, que seria a beira do paraíso, né? Cuja ideia era retirar, fazer uma mudança do curso de água para secar os canais que levariam à cidade que estava sitiada. Essa ideia parece que ela se repete ao longo do tempo. Tanto que tem situações que a gente vai ver mais para frente em que se pensou a mesma coisa, se acabar com combates, privando o oponente da água. Mas esse binômio, pensar a água sempre com situações de gestão ou conflito, você pode, como eu disse, observar em diversos momentos. Um outro exemplo aí já histórico, sobre a importância da água, que se não a primeira, uma das primeiras codificações encontradas, que é o Código de Hammurabi, ele tem, dentre as regras colocadas, as regras gravadas, regras sobre a irrigação, a operação de sistemas de irrigação e penalidades diante da negligência na gestão, na utilização desse sistema e mesmo no roubo de água.
muitas vezes é interessante observar nas traduções do texto, é que às vezes a penalidade diante de um delito é jogar a pessoa nas águas. Quer dizer, a água servindo também como penalidade em relação ao delito. Aqui eu trago sempre esses dois senhores, Da Vinci e Maquiavel, para mostrar que também, como eu disse, ideias de gestão e conflito ligado à água sempre permearam nossa história. Nesse caso aí, os dois prestavam serviços ao Principado de Florença. O Principado de Florença estava em guerra com Pisa e Da Vinci recebe de Maquiavel a missão, uma proposta de delimitar como seria possível fazer uma transposição do rio Arno, privando Pisa de água, levando assim a uma vitória de Florença nesse conflito, e, se possível ainda, criando formas de canais de navegação para poder aumentar o comércio de Florença. Acabou que a ideia não foi adiante, mas está aí no meio dos dois um dos desenhos, um dos projetos feito por Da Vinci. Então, vocês podem perceber que, de novo, questões ligadas muitas vezes a privar o seu oponente de água, sempre estiveram presentes em situações de conflito. Imagino que seja de conhecimento de todos que, todo ano, o sistema ONU organiza um tema, delimita um tema para o Dia Mundial da Água. E vários esforços, vários trabalhos, várias ações são feitas por uma das organizações no sentido de executar medidas relevantes a esse tema. Em 2012, entretanto, se entendeu que, diante da existência de conflitos sobre água no mundo, ainda existentes, ainda perdurando, algumas questões relativas à água, necessitando de uma maior atenção, não seria o tema de 2013 não seria limitado a um dia, mas o 2013 seria um ano para tratar desse tema. O tema era conflito. Então foi estabelecido que em 2013 seria o Ano Internacional de Cooperação pela Água. Eu cheguei a trabalhar numa organização ligada à Unesco nessa época e foi muito interessante ver os trabalhos, as ações e os temas levantados. O quanto muitas vezes isso abre a sua cabeça em relação a situações que ocorrem que você nem estava sabendo. Eu trouxe aqui para vocês um material que foi colocado, era um cartaz de divulgação, em que eles mostravam algumas situações ocorrendo, que mereciam um destaque. A questão de poluição, de cursos d'água, quantitativos de toneladas lançados nos cursos d'água, que é a parte aqui em amarelo, em laranja. A parte de desrespeito a tratados, as tensões entre países que eram co-ribeirinhos da Bacia do Nilo, a tensão entre índios e o governo do Estado do México em relação à captação excessiva de água de território indígena, que eles alegavam que foi feita sem autorização dos mesmos. O Mar de Aral, onde diversos projetos de irrigação levaram a uma diminuição sensível do que era o Mar de Aral, e situações de escassez, que é essa última aqui, entre áreas urbanas e rurais na China por acesso à água. Então, esse é só um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Em pleno 2013, a ocorrência de conflitos ligados à água, a questões a serem tratadas que levavam ou que poderiam levar a conflitos de água. Já puxando um pouco para o aspecto de direito internacional, retomando o que nós falamos sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Você vê que dentro do objetivo 6, que é assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos, você tem a preocupação quanto à cooperação hídrica transfronteiriça. Você pode observar isso
pela meta 6.5. E o que a meta nos colocou? Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. A ONU estabeleceu para os objetivos e para as metas um conjunto de indicadores. Para essa meta, nós temos dois indicadores, que é o 6.5.1, grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos, e o 6.5.2, que é a proporção das áreas de bacia hidrográficas transfronteiriças abrangidas por um acordo operacional para cooperação hídrica. Para ver a situação desses indicadores, ou procurar no seu país se eles foram transpostos no nível nacional e de que forma eles foram tratados, eu recomendo, por exemplo, esse site que eu coloquei aí embaixo, não coloquei o QR Code, mas está aí o link dele, que é um sistema da ONU de acompanhamento dos indicadores ligados às metas e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, nós temos então, puxando tudo que foi colocado aí, nós temos uma situação da água sendo colocado como um elemento primordial para se pensar o próprio conceito de desenvolvimento sustentável e a efetividade do mesmo. Nós temos um dos principais, se não o maior, fórum do mercado que discute os rumos da economia mundial, colocando não só questões ambientais, mas colocando a crise hídrica como um dos maiores riscos para a economia. Você tem milhões de pessoas no mundo todo, dada a distribuição irregular da água no território terrestre, que necessitam de água e que às vezes não tem o mínimo que se coloca em relação às necessidades humanas para a água. Isso com perspectivas de aumento populacional no planeta. Você tem o reconhecimento de um direito humano de acesso à água. E você tem toda uma expectativa, uma promessa de melhoria quanto aos aspectos gerais dessa gestão hídrica, especialmente, no nosso caso aqui, quanto ao aspecto de cooperação hídrica internacional, hídrica transfronteiriça. O quanto isso interfere na questão não só da gestão local, da gestão de um estado, mas também na gestão dessa água, quando o curso d'água ele é transfronteiriço, ele é um curso d'água internacional, quer dizer, a bacia hidrográfica, o curso d'água, e aí pensando nas diferenças que a gente vai abordar em outras aulas, da utilização da expressão curso d'água e da expressão bacia hidrográfica, o quanto isso afeta a gestão, tanto em nível local, como em termos da relação com outros estados. Fato é que as suas regras nacionais de direito à água, de gestão hídrica, podem sim afetar e muitas vezes têm que ser debatidos na esfera internacional. As diferentes formas que se trata a água como um valor
ou como um elemento de segurança nacional, podem levar a uma lógica protecionista, que pode muitas vezes, para se garantir um acesso local, limitar acesso de outros estados corribeirinhos. Isso pode gerar situações de conflito que afetem a paz, estabilidade entre estados e a segurança internacional. Fato é que essa lógica de se pensar a água só como um elemento de segurança interno, ela vem perdendo espaço diante de uma visão mais ampla, né, que aborda a segurança hídrica não só no nível dos cursos d'água de um território de um estado, mas também quanto aos cursos d'água transfronteiriços. Isso numa visão global, numa visão de um todo em relação a esse curso d'água, abrangendo não apenas a água, mas também os benefícios derivados e compartilhados pelos países abrangidos. Então você tem uma lógica de superação de segurança hídrica limitada ao nível nacional. Lógico que isso não é uma generalidade, não é uma coisa já efetivada em todos os países, mas você já vê nas formulações que vem gerando, como a gente vai ver mais para frente, um direito internacional da água, essa é uma superação de uma visão de segurança quanto ao acesso à água do nível local para uma visão já abrangendo o curso da água como um todo. Por isso, é de extrema importância que, quando da formulação de políticas de água nacionais e sistemas nacionais de gestão de recursos hídricos, em que já se pense também o aspecto, se necessário, de águas transfronteiriças. E, além disso, considerando a questão de poluição das águas, o quanto a boa ou má gestão de aspectos ligados à poluição podem levar, por exemplo, a situações de poluição no mar, que é um dos temas que tem sido mais discutidos ultimamente e necessário algum tipo de regamento para conter esse aumento significativo e as projeções colocadas quanto à poluição marítima. Então, se pensar em sistemas e em políticas públicas de recursos hídricos no nível nacional, envolvendo os cursos d'água, envolvendo águas subterrâneas, envolvendo lagos, é necessário, ainda mais em casos de águas compartilhadas, cursos d'águas compartilhadas, essa visão também das possíveis interligações, das possíveis necessidades de relações com estados corribeirinhos. E eu coloco aqui para vocês que, como a água está no centro das interligações de vários riscos, a cooperação transfronteiriça da água geralmente também toca várias áreas e níveis de política, direito e gestão. Nesse contexto, o direito internacional insere-se com a finalidade de evitar conflitos e conciliar interesses em prol da segurança hídrica. Dentro dessa evolução que vem ocorrendo e dessa especialização dentro do direito internacional, você vê uma saída de foco
da abordagem que as regras, o estabelecimento de regras, ele trataria de um controle dos meios, né? Controle do próprio curso d'água, de rios, de oceanos, da qualidade do ar, controle da vida selvagem, para um controle de problemas. Quer dizer, quais são as regras que vão ser estabelecidas para evitar um colapso de acesso à água por populações de uma mesma bacia? Como evitar, com regras comuns entre estados, processos de desertificação? Ou mesmo como tentar evitar ou se adaptar às mudanças climáticas. Nesse sentido, existe necessidade de internalizar a questão ambiental e suas inter-relações, especialmente a partir do conceito de desenvolvimento sustentável. E você vê isso acontecendo nos textos internacionais, nos acordos internacionais. Isto por quê? Buscando que, numa visão comum e compartilhada entre outros estados, formalizada por meio de acordos, por meio de tratados, se possa apoiar e alcançar benefícios a longo prazo desse regime jurídico internacional. Diante disso tudo, essa especialização dentro do direito internacional, quanto à gestão da água, quanto a direitos de acesso, quanto à necessidade de cooperação, quanto ao uso comum e um uso equitativo das águas, é que você encontra, então, a ideia e a construção de um direito internacional das águas.